Olá, galera do Pré-ENEM Digital de Mato Grosso, sou eu, o professor Magno, Carlos Magno, estamos de volta com a Biologia. Estava com saudade de vocês já, fazia um tempo que a gente não se encontrava aqui. E a super novidade, gente, é que agora nós temos aqui nos estúdios da SEDUC o professor Fábio de Biologia gravando junto com a gente, já preparando uma plataforma monumental com um trabalho lindo, muito bom mesmo, para você conseguir acompanhar. É sucesso garantido, gente. Isso aqui não é venda de ideias falsas, não. O trabalho é bom, o homem é muito bom mesmo. Já está criando algumas artes, algumas exposições bem bacanas e nós estamos montando a plataforma para o teu acompanhamento. Tudo bem? Então, em breve, começa com força total as aulas pela plataforma e também os trabalhos presenciais em cada DRE do grande estado de Mato Grosso. Vamos começar com hoje, ó. Nosso encontro hoje é sobre bacterioses. Já ouviu falar sobre isso? Bacterioses são doenças causadas por bactérias. Assim como a gente conhece bastante a história da virose, tem bacteriose. Bacteriose, doenças causadas por bactérias. Hoje nós trouxemos uma questão Enem que aborda essa temática e a gente tem muita coisa para aprender. Se a gente de tudo você falar assim, professor, não caiu no Enem, não me ajudou para o Enem, eu te garanto uma coisa, isso aqui ajuda para a vida. Não tem como você perder tempo assistindo essa aula, trabalhando com essa temática de bacterioses. Vamos lá então? Vamos dar uma olhadinha? A gente tem uma questão Enem, como sempre, e a gente pede para o Edu, nosso amigo, colocar em tela cheia para fazer aquela leitura inicial. Bora lá então, Edu? Colocando em tela cheia a leitura agora da questão Enem 2021. Ó. Bora lá. Nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas, envolvidas em uma variedade de doenças e que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Apareceu no cantinho direito do teu vídeo aí, ó, a apresentação sobre bactérias, que são bactérias boas, nós vamos lembrar delas que elas são tão importantes quanto. Bactérias boas são as bactérias mutualistas que vivem dentro do teu intestino, compondo a tua biota. Ajuda a proteger teu organismo contra bactérias patogênicas, causadoras de doença, e ajuda também até no processo de absorção das nossas vitaminas. Então, temos bactérias mutualistas, como mostra a imagem ali do ladinho, ó, bactérias boas, e as bactérias ditas ruins, naquela arte ali do lado, explora a temática das patogênicas causadoras de doenças. Aparece ali também, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho do rapidão, aparece ali no cantinho também para nós uma bactéria ilustrada, a imagem dela, de como seria o movimento dentro de um meio citoplasmático. Essas bactérias, elas têm uma função dentro do nosso organismo que pode ser, como eu disse, mutualista, uma boa bactéria, ou atividade patogênica. O texto do Enem trouxe um provocativo interessante. Não é só sobre bactérias causadoras de doença, mas são bactérias resistentes aos medicamentos que a gente utiliza contra elas. Qual é, gente? O medicamento que a gente usa quando tem uma doença diagnosticada como bacteriose. Você que acompanha a aula consegue dizer direitinho? Claro que consegue, porque até viu aqui na tela, está escrito antibiótico. Essa é a medicação. Quando a gente tem um problema bacteriano, utiliza-se antibióticos. E o texto trouxe agora um grupo de bactérias que se torna resistente a essa medicação. Quando nós tomamos o antibiótico para matar bactérias, é possível que ocorra, em alguns grupos, a resistência ao medicamento. Muito importante a gente não se equivocar com as ideias, tá? É o antibiótico que faz a bactéria ficar mais resistente? Não, tá, gente? Não. Não assinale nada dessa natureza. Tomar antibiótico não torna a bactéria mais forte. Não seria um remédio, seria um veneno se fosse essa a verdade. O que realmente acontece é que quando a gente toma antibiótico, a gente provoca uma seleção. Como? A gente mata as bactérias mais fortes e as bactérias mais fracas, e um grupo mais forte precisa de intenso bombardeio do medicamento até o final para poder ser destruído. Mas sempre tem num grupo total de 100% de bactérias, sempre vai ter um percentual pequeno, muitas vezes, que consegue resistir. Não porque o antibiótico as fez assim, elas já existem. As bactérias não são todas essencialmente iguais. Há diferença entre bactérias, então essas diferentes que não morrem com antibiótico, a gente chama elas de resistência. Só que elas são um grupo, inicialmente, muito pequenas e não conseguem controlar uma infecção, manter o quadro de infecções. E é por isso que quando a gente toma a medicação, mesmo que fique esse grupo selecionado, resistente, a gente não vai mais sentir a doença, porque o grande grupo foi destruído. Um pequeno grupo só é a resistência. E é nesse grupo que começa a acontecer
problemas maiores. Ele começa a aumentar ao longo do tempo e aí a gente consegue visualizar a tal da superbactéria. Vamos continuar as ideias agora sobre a ação do antibiótico contra as bactérias. Eu trouxe para você nessa arte aqui do meu lado, ó, a estrutura de uma bactéria, uma célula procariótica e muitas vezes patogênica, né, causadora de doença. Tem o nome das estruturas, acompanhando comigo mesmo na tela, tem as fímbries, essas estruturas que ficam ao redor da bactéria, às vezes oferecendo até uma ligação da bactéria com o substrato onde ela está, grudando a bactéria ali. Aqui nós temos a parede celular. Quem acompanha direitinho a aula do pré-ENEM já ouviu falar nessa palavra. Difícil, mas ela não é impossível de ser lembrada, é necessária, tá, gente? Parede celular das bactérias é feita de peptidoglicano. Vou repetir devagarinho, ó. Peptidoglicano. A estrutura peptidoglicano é a estrutura que constrói a parede celular de bactérias. Fala, professor, só porque você gosta de falar esses nomes feios aí, por que eu tenho que lembrar de peptidoglicano? Porque é sobre ele que age antibióticos contra algumas bactérias. Vamos colocar isso em evidência, ó. Bem ali no cantinho da esquerda, a minha esquerda aqui da tela, ó, tem ali uma arte mostrando para você como agem diferentes grupos de antibióticos. Antibiótico não é um remédio só, tá? É vários remédios diferentes e cada um deles age de maneira diferente. Por isso, ó, eu vou pedir para o Edu mais uma vez colocar em tela cheia para a gente poder aproveitar detalhes. Vai lá, vamos dar uma olhadinha juntos aí, ó. O Edu vai colocar a tela para nós, estou aguardando ali. Aê, foi! Tá lá, ó, no cantinho direito ali, ó, local de ação dos antibióticos. Acompanha, olha bem para o cantinho direito do teu visor e acompanha lá, ó, pela síntese da parede celular. Qual que é a palavrinha mesmo, gente? Peptidoglicano. É ali que alguns antibióticos agem, fazendo com que a bactéria perca uma estrutura vital de grande importância. Depois existem outros inibidores da síntese de purinas, que são bases nitrogenadas, e também do ácido fólico, alguns modelos de coenzima, vitaminas. Ali, continuando, nós temos também antibióticos que agem na membrana citoplasmática da bactéria. Aí impede que a bactéria tenha a funcionalidade dessa membrana seletiva. Cantinho direito, ó, lá em cima agora, inibição da síntese de DNA. Esses são importantes antibióticos que também impedem, inibindo a ação das enzimas que dão manutenção ao DNA bacteriano, ao cromossomo bacteriano. E por último ali, ó, também existe antibióticos, um grupo de antibióticos que cuidam da inibição da síntese proteica. Isso significa que o conjunto de ribossomos da bactéria pode ser afetado pela medicação. Bora voltar aqui agora para poder trocar uma ideia. Você já viu que tem diferentes antibióticos que agem pelas bactérias. E quando a gente normalmente recebe uma prescrição médica, cada antibiótico tem uma característica típica para um grupo de bactérias. Então, não é assim, ó, tá, tô com infecção de garganta, já sei, vou tomar antibiótico, vou lá comprar. Primeiro que não pode, né? É necessária a visita médica, ele vai prescrever uma receita e não de qualquer antibiótico, mas do antibiótico mais adequado para aquele grupo de bactérias que te ataca. Tudo bem? Então não tem aquela conversinha de que não, minha vizinha tomou antibiótico e foi tiro e queda, o dela estava ótimo, vou lá pedir para ela não faça isso. Não faça, nós não somos iguais, as doenças não são as mesmas e a gente não pode se automedicar. Não é uma falácia de politicamente correto não, tá, gente? Isso faz muita diferença para a nossa saúde, especialmente a longo prazo. Tudo bem? Então, ó, nós vamos colocar a estrutura aqui da bactéria, ó, o local de ação dos antibióticos, como a gente já passou a leitura ali no cantinho da minha esquerda. Dá uma olhadinha, ó. Age pelo nucleóide da bactéria, que é o DNA, age pelos ribossomos, os antibióticos podem agir por aqui, na parede celular, peptidoglicano, membrana citoplasmática e pelos plasmídios, que é uma coisa interessantíssima. Ó. O plasmídio normalmente é um DNA circular à parte. Ele não fica no cromossomo bacteriano aqui do nucleóide, não fica aqui. O plasmídio ele fica descentralizado, um DNAzinho circular, e nele sim já foram algumas pesquisas revelaram que pode existir resistência das bactérias naquele cantinho ali. Quando se toma antibiótico, algumas bactérias resistem à medicação, porque existe alguma configuração no plasmídio que pode conferir essa resistência a um grupo de bactérias. Algumas pesquisas demonstram essa realidade, tudo bem? Mas vamos voltar para a nossa pergunta Enem, que a gente tem serviço para fazer aqui. Vamos lá, o Edu vai colocar de novo na tela agora, a gente continua a leitura, ó. Atualmente tem se destacado as superbactérias que acumularam vários genes determinantes de resistência, a ponto de se tornarem resistentes praticamente
a todos os antimicrobianos. E ali nós temos do lado direito da tela ali a superbactéria toda poderosa, brigando contra o antibiótico, resistindo para não morrer e continuando infecções que são muito perigosas mesmo. A tela agora, gente, tem um quadro muito importante. Eu sei que a fonte está um pouquinho pequena, vou te pedir paciência, quem está em casa vendo essa aula agora. Se você tiver condições, dá um zoom na tela para acompanhar comigo essa leitura bem peculiar. E aqui que a gente ganha, não só para o Enem, não só para um vestibular, mas sobretudo para a tua vida. Vamos acompanhar a leitura desses termos que estão anunciados na tela agora. Resistência bacteriana é quando as bactérias se tornam resistentes ao tratamento. Ou seja, os antibióticos perdem a eficácia em matar essas bactérias. Normalmente sintomas como febre, dor no corpo, em algumas regiões específicas e calafrio são sentidos. O tratamento é, como a gente viu, antibióticos. Lado direito do nosso panfleto que está na tela aqui agora, tem um conjunto de mitos ou verdades. Vamos acompanhar ali, ó. Mesmo que eu me sinta melhor, devo realizar o tratamento contra a bactéria até o fim. Gente, isso é muito importante. O medicamento normalmente faz efeito antibiótico contra bactérias. Nos primeiros dias você já para de sentir os sintomas. E quando os sintomas somem, está na hora de parar a medicação? Não, tá? Isso não funciona assim. Se o médico prescreveu o antibiótico para você tomar por, digamos, 7 dias, até o último dia, sinta os sintomas ou não, precisa ser tomado. Tá? Isso é muito importante. Interromper o tratamento quando os sintomas somem é um ato de responsabilidade pela própria saúde. Tá? A gente não pode cometer esse deslize. Uma outra coisa, uma outra informação que se fala a respeito de bacterioses é que o antibiótico pode ser usado para doenças não causadas por bactérias. Gente, não. Definitivamente, mito. Por quê? Antibiótico é para bactérias. Se eu estou com uma infecção viral, estou gripado, vou tomar antibiótico? Não, tá? Não. Um cuidado especial para nós que vamos fazer o Enem agora, tem uma preocupação com o protocolo de quem viveu o tempo da pandemia. Era comum você ver médicos, por exemplo, receitando a azitromicina ali com tratamento da Covid, por exemplo. E esse tratamento, normalmente, acompanhava um protocolozinho, a aplicação de algum antibiótico. Era para o vírus da Covid? Não, gente, não é. O vírus não tem um medicamento específico que mate vírus nenhum. Então, para que o médico recomendava o antibiótico nesses casos da Covid, se ela é uma virose, é uma doença viral? Cada paciente é um caso, cada história é uma história. Às vezes você ouviu falar sobre o uso do antibiótico por conta de outras comorbidades que o paciente tinha e o médico precisava tirar a sobrecarga do sistema imunológico, aliviando o ataque bacteriano, deixando que a imunidade se preocupasse com o vírus, apenas com o vírus. Tá? Então, não é verdade que antibiótico resolva algum problema de vírus. Tudo bem? Isso é muito importante. Outra informação do panfleto, ó. Tomar antibiótico nas horas erradas pode comprometer o tratamento? Sim, sim. Isso, sobretudo, é importante preocupando com a seleção bacteriana, tá? Então, precisa se tomar o antibiótico nas horas certinhas. Ah, mas eu atrasei um pouquinho, retardei um pouquinho. O melhor a fazer é tomar nas horas mais corretas possíveis. E se eu esqueci, posso tomar depois? Sempre em contato com o médico, porque cada tratamento tem uma peculiaridade. Tá? Então, esse tipo de dúvida, assim, a gente esclarece com o nosso próprio profissional de saúde, com o médico, é mais seguro. Uma outra coisa que é bem interessante, eu sou professor de biologia há muito tempo, a galera pergunta demais, professor, o álcool corta o efeito do antibiótico? Galera, mito. Ah, então partiu. Pode beber à vontade quando eu estiver tomando antibiótico. Não, tá? Não pode. É verdade que beber não faz bem para tratamento nenhum. Não é só tratamento contra bactérias, mas a bebida normalmente, gente, ela causa uma sobrecarga nas células hepáticas, lá no fígado, perdão, no fígado. E é o fígado também que processa essa medicação que a gente está tomando. Então imagina uma situação, ó, o teu fígado precisa naturalmente já se preocupar com uma pessoa que toma regularmente bebida alcoólica. Então o fígado já tem uma sobrecarga, lá nos retículos endoplasmáticos liso de cada célula hepática, há uma reação ali de sobrecarga. E agora a pessoa está colocando num tratamento o uso de antibiótico. Então isso é sobrecarga hepática, sobrecarga com o fígado. Não é um ato de responsabilidade se eu estou fazendo um tratamento e estou tomando também bebida alcoólica. Tá? Você está prejudicando a sua saúde, está jogando contra ela. Mas não é verdade
que o uso de antibiótico com a bebida alcoólica, que o álcool corta o efeito do antibiótico. Existe um problema dos dois juntos, mas não é esse corte que é colocado ali como mito. Última coisa ali, o uso prolongado de antibiótico pode causar alteração no meu intestino? Isso sim. E agora o Edu vai me colocar de volta aqui. De novo, ó, vai lá. Deixa eu ver. Ele colocou. Achei que eu tivesse errado o nome do Edu aqui. Ele falou, não vai me pôr. Mas estou aqui de volta para poder mencionar isso daqui, ó. O uso prolongado de antibiótico provoca que tipo de alterações? Agora há pouco a gente falou ali atrás que existem bactérias que são mutualistas necessárias para a nossa biota intestinal. Então, se eu estou tomando antibiótico, ele não seleciona qual bactéria ele vai matar, a patogênica ou a mutualista que é do bem. Ele mata geral. Então, nós perdemos parte da nossa biota quando a gente faz um uso prolongado de antibiótico. Mas sempre existem algumas soluções, né? Nós temos alguns órgãos que até pouco tempo era chamado de órgãos inúteis, como o apêndice, e agora nós sabemos que o apêndice tem um microfiltro, tem bactérias dentro dele que pode repor a nossa biota, pode recolocar as bactérias novamente. Aí, professor, eu fiz cirurgia de apendicite, tirei o meu apêndice, então agora eu não tenho como mais repor? Tem. Sempre há uma maneira de repor essas bactérias que a gente precisa delas. Existem alguns lactobacilos que são vendidos em bebidas lácteas, tem como repor. E alguns medicamentos também, né? Aqueles que colocam a flora intestinal de novo em atividade. Então a gente consegue colocá-las de volta também. Gente, de novo, vamos voltar para a pergunta Enem, onde a gente estava explorando aqui os conhecimentos dessa bacteriose. Vamos colocar na tela lá, Edu, agora sim, ó, Edu, vou contar um segredo para vocês aí, ó, o Edu estava dodói esses tempos aqui aqui no estúdio, daí ele estava meio dodói. Edu, conta para nós aqui, foi bacteriose que você tinha, não? Era um problema de bactéria? É mais ou menos isso? Ele colocou assim, provavelmente sinusite, alguma coisa relacionada. Bacteriose também. Sobre a nossa questão aqui, ó, se você também teve recentemente, ouviu falar de pessoas que tiveram bacterioses, recomendo essa aula do pré-ENEM, tá? Vai ser bem útil mesmo. Importante, tem notas de biossegurança bem interessante, como prezar bem pela saúde. Agora vamos colocar a questão de volta. Vamos lá, vamos resolver essa pergunta aí, ó. Essa resistência tem ocorrido por quê? Por que as bactérias, gente, estão se tornando resistentes ao longo do tempo? Falamos a respeito, né? Vamos analisar a letra A? Vamos lá, juntos. As bactérias patogênicas se multiplicam de maneira acelerada. Isso é uma verdade? Gente, é. Tá certa a letra A? Não. Por que ela não está certa? Porque ela não responde o que pede o comando da pergunta. A resistência que tem ocorrido não é por conta da velocidade da bactéria se multiplicar. Então, a letra A não precisa dizer uma mentira para poder para ser um distrator. O que ela fala é verdade. Bactérias patogênicas podem se multiplicar de uma maneira exponencial. Uma gera duas, duas geram 4, 8, 16, 32, 64. Então é exponencial, é rápido e acelerado. Porém, isso não responde ao comando, não é isso que causa a resistência bacteriana. Letra B. Antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada. Galera, temos a nossa resposta à letra B. É o que a gente precisa considerar. Deixa eu voltar aqui, Edu, bem rapidinho, ó. Olha lá. O que acontece aqui da letra B é praticamente uma denúncia de que a galera normalmente usa antibiótico de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sabe aquela conversinha que a gente estava tendo durante a aula? A minha vizinha tomou antibiótico, cara, funcionou tão bem nela, eu quero lá pegar o resto do antibiótico dela, assim eu nem preciso comprar e posso usar o dela para o que eu tenho também. Não, né? Isso é o uso indiscriminado. Se você já praticou esse tipo de uso, tomou o resto de medicação, não esteve no médico, não fez um estudo do caso específico da bacteriose que você tem, então nós temos um problema de uso indiscriminado. Tá? Você também praticou essa construção do grupo de bactérias resistentes. Tá? Então a gente não pode fazer isso. Por isso que eu estou falando, se você conhece alguém, assim como o Edu aqui do estúdio que estava esses dias aqui com uma bacteriosezinha, algo relacionado, se você conhece alguém ou se você também foi vítima de uma bacteriose, é muito importante recomendar essa aula porque tem alguns cuidados, gente, que é para a vida, bem nem só para o Enem, mas é para a vida, né? Vamos ver a letra C? Vamos lá? Colocando a tela para a gente poder concluir agora a questão, ó. Bactérias possuem plasmídios que contêm genes relacionados à virulência. Aqui tem uma coisa um pouco confusa, né? As bactérias sim têm plasmídios, eu te mostrei na estrutura bacteriana, e eles estão relacionados à resistência. Lembra? Algumas pesquisas indicam que esse DNA do plasmídio está relacionado à resistência da bactéria aos antibióticos. A virulência, povo, seria a velocidade de multiplicação e de propagação da bacteriose. Então não é o que nós buscamos, porque
o enunciado nos fala sobre a resistência e virulência não tem a relação a isso. Na letra D agora, ele propõe que bactérias podem ser transmitidas para o indivíduo utilizando várias estratégias. É verdade o que diz a letra D, mas de novo, é a resposta errada, é um distrator, porque o comando pede sobre resistência de bactérias, não sobre as estratégias de contaminação delas. As diferentes estratégias pode ser considerado, por exemplo, perdigotas, tem bacterioses que tossindo você transmite. As bactérias, por exemplo, relacionadas à tuberculose, pode ser por perdigota, você pode passar ela por gotículas de saliva. Outras bactérias podem ser transmitidas de outras maneiras, como, por exemplo, as ISTs, infecção sexualmente transmissível bacteriana. Pode ser passada pelo contato sexual. Então, sim, tem diferentes estratégias, mas elas não estão relacionadas à resistência bacteriana. Por último, a letra E, serviços de saúde precário constituem importantes focos de bactérias patogênicas. Nada mais verdade, né? Então, a letra E saúda isso também, Saúde precária, serviço de saúde precário é foco de bactéria que causa doença, gente. Então, por que a letra E não está certo? Porque ela diz, embora verdade, não tem relação com o comando da pergunta, que é sobre resistências bacterianas. Tudo bem? Temos a nossa resposta, estamos de volta aqui agora para a última mensaginha, como surgem as bactérias que são resistentes. Tá lá, bactérias que são super resistentes, ao longo do tempo foram construídas por causa dos múltiplos ataques de medicamento, de antibióticos que a gente promove contra elas. Muitas bactérias morrem, um grupo selecionado sobrevive, e ao longo do tempo essas sobreviventes se tornam um grupo de maioria. E aí nós temos as superbactérias. Olha o tático montado nessa imagem para construir essa ideia. Bactéria resistente ao antibiótico, a gente usa o antibiótico aqui. Quando essas bactérias, considere azul, essa azulzinha aqui, que eu estou na ponta do dedo aqui, é a bactéria resistente. Ela é minoria, pode observar que ela é minoria. Essas outras rosinhas são as bactérias vulneráveis ao medicamento. Quando a gente toma o medicamento, essas aqui vão morrer. Olha a morte delas. Bonitinho, né? A ideia da bactéria do mal sendo desintegrada pelo antibiótico. E quando a azul sobrevive, ela se multiplica e se torna grupo de maioria. Ao longo de muito tempo, vários antibióticos diferentes testados contra esses grupos, elas estão se tornando cada vez mais resistentes. Mas cuidado, nunca responda que são mutações que estão fazendo as bactérias ficando mais fortes, não é isso. Elas se tornam diferentes. E o uso de antibióticos seleciona esse grupo diferente por produto de mutações. Mas é a seleção que promove esse grupo, esse contingente de bactérias supers ao longo do tempo. E também nunca responda que o antibiótico deixa a bactéria mais forte. Não é isso. Ele mata as mais fracas e essas que são resistentes sobrevivem à medicação, se tornando superbactérias. Tudo bem? Galera, a gente nunca se despede, a gente só fala até logo. Então, nosso próximo encontro a gente continua. Um abração para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Heber, professor de Geografia, mais conhecido como versão brasileira, Herbert Richards. E nós vamos aqui com foco total no meio ambiente, com foco total no Enem, aprender e pegar a visão aí e ser aprovados. Bora lá, pessoal! Enem Digital. Nós estamos aqui na parte da geografia e vamos tratar hoje sobre um assunto muito importante, que é o meio ambiente. E vamos tratar mais especificamente sobre ilhas de calor, rios voadores e também comentar a questão da ação antrópica. E é isso que nós vamos fazer agora. Bora comigo! Derrubando ali a parede, vamos e quicando e vai aparecer aqui ilhas de calor. Professor Heber, o que é isso? Ilhas de calor? Como funciona isso aí? Ilhas de calor, como se forma uma ilha de calor urbana? Primeira parte aqui, de dia, o sol esquenta o cimento. E aqui em Cuiabá, então, em Mato Grosso, esquenta muito. E depois
O passo 2, um pouco desse calor irradia de volta para a atmosfera. Então, uma parte é absorvida. Você já pegou naquela parede lá na sua casa, onde fica o seu quarto ou a cozinha, que pega sol a tarde inteira, pega naquela parede ali no final da tarde, ela tá até chapiscando de calor, não é verdade? Muito quente, porque o concreto vai absorver esse calor durante o dia. E durante a noite ele vai o quê? Irradiar isso aí. Isso acontece principalmente em cidades mais urbanizadas, que tem mais concreto, mais asfalto, mais a questão de automóveis. Então, esse calor é absorvido durante o dia e durante a noite ele acaba irradiando cada vez mais, como podemos observar aqui. E durante a noite, como que acontece? O calor acumula no cimento e continua irradiando, irradiando. E 5, deixando o ar até 12 graus mais quente do que uma área com verde. É muita temperatura, é muita diferença. Foi feito um estudo aqui em Cuiabá, né, pela UFMT, sobre a questão de ilhas de calor. Foi feita a medição durante o dia em lugares distintos como o centro da cidade e parques arborizados. A temperatura é muito próxima, embora onde tem o verde a temperatura acaba sendo menor durante o dia. Mas durante a noite, aí que mora a diferença. Durante a noite a temperatura é muito diferente. Nas áreas que tem muito verde, as áreas que tem a parte de rios e córregos, a temperatura diminui muito durante a noite. E durante o dia, nos lugares onde tem centro, onde é o centro, onde tem concreto, onde tem asfalto, prédios barrando a circulação dos ventos, a temperatura é maior. Então, pode ter diferença de 5, 6 graus, até mais do que isso, durante o mesmo período da noite. 10 horas da noite, por exemplo, pode estar lá 29 graus no centro e pode estar 23 numa área que é uma área onde tem mais verde. Então, plante uma árvore, cuide do verde, vamos voltar a ser chamada de cidade verde, como Cuiabá um dia foi, né? Olha só a importância do verde para preservar o meio ambiente e também na questão do microclima, que são os climas que têm a sua diferença. E por isso as ilhas de calor são de extrema dificuldade nas partes mais urbanas, aumentando a temperatura naquele local. E nós temos que combater essas ilhas de calor plantando mais verde. Isso vai nos ajudar muito. Falando sobre ilhas de calor, olha só aqui essa tabelinha, esse gráfico que vai mostrar as temperaturas, como podemos ver, 29, 30, 33 graus. Se você pode observar, olha comigo aqui no mapa, na tabela, a gente vai observar aqui que nas áreas do centro, as temperaturas, o nível de temperatura é mais elevada. À medida que eu vou afastando, eu vou observar aqui que as áreas que são periféricas, a área rural, a área mais afastada do centro da cidade, as temperaturas, o que, gente? As temperaturas acabam caindo, diminuindo, à medida que eu vou afastando do centro da cidade. O centro da cidade tem mais prédios barrando a circulação de ar. No centro da cidade eu tenho mais concreto. No centro da cidade eu tenho mais asfalto. Isso faz com que as temperaturas, como eu posso observar nesse gráfico, aumente. À medida que eu afasto do centro, eu tenho áreas mais arborizadas e as temperaturas diminuem. Principalmente essa diferença eu consigo observar no período da noite,
principalmente. Então, as áreas do centro, as áreas onde tem mais concreto, as áreas que tem mais asfalto, que tem também a barragem de circulação de vento por causa dos prédios, elas vão ser o quê? Ilhas de calor. E nós temos que combater essas ilhas de calor como arborizando, plantando, criando verde, como nós podemos observar aqui nesse gráfico. Ele fala lá do conceito da ilha de calor. Entenda como microclimas urbanos, né? As ilhas de calor são consideradas microclimas, formados pela aglomeração de construções nas grandes cidades, como a gente acabou de observar ali. Voando, 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 como esse papelzinho, a gente vai no que interessa, que é a parte de atividades. O aluno pré-ENEM digital, o aluno do professor Heber de Geografia é o aluno que pega a visão e que vai entender esse gráfico e vai marcar com certeza a resposta correta. Bora lá para a atividade. FGV. Examine o gráfico conceitual que representa a evolução diária de um dado fenômeno, considerando as variáveis e seus comportamentos no gráfico. Pode-se afirmar que, primeira coisa, eu observo aqui, que é a hora. 6 horas, 12 horas, 24 horas, 18 horas, 12 horas. E na parte vertical, a temperatura. E eu vou observar aqui 3 linhas. Eu vou ver uma linha em verde, que vai aumentando e diminuindo, e a linha em vermelho tracejada. Eu vou observar esse gráfico, ver as linhas, observar as cores e analisar o enunciado. E com isso, acertar a questão. Vamos lá então. Considerando essas variáveis, você marcaria qual questão? Letra A. O fenômeno avaliado corresponde à ilha de calor, sendo as áreas urbanas indicadas pela cor vermelha e as áreas rurais pela cor verde. Pronto! Matei a charada. A resposta correta é a letra A. Como podemos observar, as linhas tracejadas em vermelho, a temperatura é maior. Que a gente acabou de dizer. Mais concreto, mais asfalto, as temperaturas são maiores. Na área verde, as temperaturas são normalmente o quê? Menores, por causa do verde. Mas vamos lembrar que isso tem uma diferença muito grande, como a gente pode observar aqui, ó. A diferença é maior quando? Próximo a 24 horas. Quer dizer, a temperatura fica muito diferente entre a área urbana e a área rural, principalmente durante a noite, durante a madrugada. Já durante o dia, das 6 ao meio-dia, como podemos observar, as temperaturas são muito semelhantes. Elas são semelhantes porque durante o dia, tanto na área central de concreto quanto na área arborizada, a temperatura é muito elevada por causa da radiação direta solar. Durante o dia, durante as 6 ao meio-dia, elas quase são idênticas. Já durante a noite, como podemos observar aqui, próximo a 24 horas, a diferença é bem grande. Lembrando, linha vermelha tracejada é a parte urbana mais próxima do centro, das ilhas de calor. E a linha verde é a parte da área rural, onde existe grande diferença de temperatura aí, como podemos observar. Então a resposta correta é a letra A. Beleza, pessoal? Vamos lá, dissolvendo, e vamos ver aqui uma coisa muito importante. Rios voadores. Você já ouviu falar sobre rios voadores? Você sabe me dizer o que são rios voadores? Como assim, rios voadores? O caminho dos rios voadores, pessoal. Nós temos ali a floresta amazônica, a maior floresta
tropical do planeta. Tem uma grande concentração de rios principais, os seus afluentes, e também de uma coisa muito importante, da evapotranspiração. A floresta transpira e emite gases, né? Água, vapor de água que vai para a atmosfera e é lançada por todo o país. Inclusive, muita chuva que vem aqui para o nosso Mato Grosso foi formada desse processo de evapotranspiração da nossa floresta amazônica. São verdadeiros rios voadores, vapor de água, da evapotranspiração da maior floresta tropical do planeta. É uma coisa de outro mundo. Não, é do nosso mesmo. E é do nosso país, Brasil. Nós temos que valorizar a Amazônia, conservar, porque ela é responsável por grande parte das chuvas que acontecem em todo o país, diminuindo a temperatura do nosso planeta e do nosso país também. Como podemos observar aqui, a grande quantidade de vapor de água que é colocado na atmosfera, como a gente pode observar aqui. Aqui é o processo de evapotranspiração, como vocês podem observar da floresta amazônica. Esses rios voadores caem na circulação da atmosfera, batem na Cordilheira dos Andes e é lançada por todo o Brasil. Olha aqui o nosso Mato Grosso, né? Vai Mato Grosso do Sul, vai para a região sul, para a região sudeste e vai com a circulação de ar desses rios voadores para o país inteiro. Isso são os rios voadores. Olha lá o que acontece. A Amazônia capta a água do mar. Vamos ver comigo aqui na tela. A Amazônia capta a água do mar, que vem dos rios aéreos ali, com uma bomba d'água. Esses rios aéreos, eles circulam, que o Cerrado armazena e distribui. Essas águas caem principalmente no Planalto Central de nosso país e é absorvida com os aquíferos, como o aquífero Guarani, como o aquífero Uruguai. Ele faz cada vez mais a absorção no Planalto Central, mas ele começa como? Ele começa como rios voadores. E o Cerrado, o nosso Cerrado, como a gente pode ver aqui, pode vir aqui comigo, a gente vai observar toda essa parte verde é a parte da Amazônia e a parte em rosa ali, em salmão, é o Cerrado. Mato Grosso, como a gente pode observar aqui, ele tem a Amazônia, ele tem o Cerrado, ele tem o Pantanal. 3 biomas. Mato Grosso possui 3 biomas. O bioma amazônico, o Cerrado e o Pantanal. Então, boa parte dessa evapotranspiração cai na atmosfera e boa parte das chuvas acontecem lá mesmo e vão também para a região e é absorvida através dos aquíferos e também através das nascentes. Por exemplo, o Mato Grosso, ele é um grande divisor de águas. Ele vai colocar água em várias bacias hidrográficas em todo o país. Bacia Amazônica, Bacia do Prata, Bacia Araguaia-Tocantins. A gente vai conseguir observar, como nós vimos aqui nessa tela aqui anterior, todo o processo de evapotranspiração e dos rios voadores, como a gente viu nessa tela anterior aí. E agora, derrubando a tela, nós vemos aqui também alguns dos biomas do nosso país. A gente vai se atentar à questão da floresta amazônica, que possui a maior floresta tropical do planeta, com grande biodiversidade, tanto de vegetação, quanto de animais também, de insetos e tudo mais. E o nosso cerrado, que é uma espécie de savana, que tem o beabá do cerrado, né? Galhos retorcidos, casca grossa, raízes profundas. O cerrado, você sabia? Ele é conhecido também como floresta invertida. Como assim? Porque o galho é retorcido, a casca grossa normalmente são árvores de pequeno e médio porte, o cerrado típico, e as raízes são profundas. As raízes às vezes são
maiores do que a própria árvore. Por que isso? Porque no período de seca, ele vai buscar água e nutrientes no subsolo para se manter vivo. O cerrado é resistente, né? Ele absorve muito a questão da queimada e renasce das cinzas como a fênix. Mas claro, ele não é indestrutível, por isso devemos cuidar do nosso cerrado, não é mesmo, pessoal? E você também vai observar que boa parte ali nós vamos ver também o Pampa, que é a região sul, a Caatinga, que é do Nordeste, e nós vamos ver também a Mata Atlântica, que é a parte do litoral. Isso tudo é absorvido também com chuvas ali da questão dos rios voadores, não é mesmo? Pessoal, outra questão ali. Então, falando o que são os rios voadores ali, são cursos de água atmosféricos invisíveis, a gente não consegue ver a olho nu, mas que transportam bilhões de toneladas de água, bilhões, né? Em forma de vapor pelas correntes aéreas. Apesar de não os enxergarmos, os rios voadores têm cerca de 3 quilômetros de altura e milhares de quilômetros de extensão. Eles são massas de ar carregadas de água vaporosa, muitas vezes acompanhadas de nuvens. Como é que se formam esses rios? Se origina das grandes fluxos aéreos de vapor que vêm de áreas tropicais do Oceano Atlântico, que são alimentadas pela umidade vindo da onde? Da Amazônia, gente. Uma árvore com copa de 20 metros de diâmetro transpira mais de 1.000 litros em um único dia. Você sabia disso? Isso é muito, considerando que há na região cerca de 400 bilhões de árvores. Por isso a importância de preservar ali a floresta amazônica. Abrindo as cortinas e vamos ao que interessa. A atividade para a gente fechar com chave de ouro essa parte do meio ambiente que a gente está falando. E nós vamos ver agora uma questão do Enem. Bora lá! No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos, representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil. Bora dar uma olhada ali. Se você olhar aqui, nesse mapa, você vai ver aqui, linha do Equador, que divide o planeta em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Você vai ver o Trópico de Câncer ao norte, e você vai ver ali ao sul o Trópico de Capricórnio. Você vai ver na Austrália, região de deserto, vai ver na África, região de deserto, vai ver no Chile, região de deserto, mas no Brasil, tchanã, isso não acontece. E é isso que a questão está dizendo ali, ó. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos, representada na imagem, sofre uma interrupção. Na onde? No Brasil. Alternativas. Bora lá. Letra A. Existência de superfícies de intensa refletividade. Será que é por isso que não tem deserto aqui no Brasil? Letra B. Preponderância de altas pressões atmosféricas. Será que é isso? Vamos ver lá. Letra C. Influência da umidade das aéreas das questões florestais. Letra D. Predomínio de correntes marinhas frias. Letra E. Ausência de massas de ar continentais. O que vocês acham? O que vocês acham? A resposta correta é a letra C, que é influência de umidade das áreas florestais. Então, aqueles rios voadores que existem lá na questão da Amazônia, que influenciam o regime de chuvas em todo o país, é responsável por nós não termos um deserto. Olha a importância aí dos rios voadores e da floresta amazônica. A resposta correta que o aluno do pré-ENEM digital, o aluno do professor versão brasileira,
Herbert Richards marcou com toda certeza foi a letra C. E é isso, pessoal. Foco nos estudos, foco no Enem e tchau! Fui! Olá, estudantes da Rede Estadual do Mato Grosso, eu sou o professor Luiz, faço parte do projeto Pré-ENEM Digital MT e na aula de hoje nós vamos falar sobre os pré-socráticos e os sofistas. Bom, mas por que eles são importantes, professor? Bom, primeiro, porque eles figuram em algumas provas do Enem e de outros vestibulares, tá? Mas a importância vai para muito além disso. Eles são importantes porque eles nos ajudaram, ou ajudaram a humanidade lá há muito tempo atrás, a pensar em uma lógica diferente daquela que existia até então. Como que as pessoas explicavam as coisas, como que a humanidade compreendia e explicava os fenômenos naturais, como que os fenômenos naturais eles ocorriam, por que acontece a chuva, tempestade, terremoto, maremoto. Bom, como a humanidade explicava isso em suas diferentes manifestações culturais, por meio dos mitos, que seria então essa narrativa que tem essa função de explicar elementos da existência humana, a origem do cosmos, ou seja, do universo, e os pré-socráticos foram os primeiros que tentaram explicar a origem do cosmos, do universo, o funcionamento da natureza, que a gente vai ver uma palavrinha aqui que pode aparecer na sua prova, que é physis, tá? Porém, a partir de uma outra perspectiva, sem recorrer aos personagens mitológicos, a estas entidades sobrenaturais. Bom, os mitos não deixaram de existir, muito pelo contrário. Até hoje, nós percebemos a existência dos mitos ou da mitologia no cotidiano das pessoas, tá? Nem que seja por uma questão histórica, né? Você provavelmente aí já assistiu algum filme, alguma série que tem personagens de algum tipo de mitologia, mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia nórdica, enfim, também a nossa mitologia aqui dos povos originários. Então, é um assunto que ainda permeia, de alguma forma, a nossa existência, tá certo? Bom, então, eles estão ligados à origem da filosofia ocidental, tá? Justamente porque eles foram os primeiros iniciaram a transição do pensamento mitológico para o racional, buscando explicações naturais para os fenômenos do mundo. Tá, o Edu vai ampliar a tela aqui. Você em casa, se você quiser tirar print, tá? Fique à vontade, dos tópicos para que você estude depois ou para que você realize os exercícios que nós vamos também explicar no final da aula. Bom, o que os pré-socráticos fazem? Eles buscam o princípio fundamental. E tem uma palavrinha aqui, uma palavrinha chamada arqué, que significa justamente o princípio fundamental, aquele elemento que deu origem às coisas. Então, esses pensadores procuravam descobrir o elemento primordial que compõe todas as coisas. Aí aqui eu dou o exemplo de Tales de Mileto, para muitos considerados justamente o primeiro pré-socrático, porque ele é o primeiro que dá uma explicação para além da questão ou da perspectiva mitológica para explicar como que o mundo surgiu. E para ele, o elemento primordial, o arqué, era a água. Tá? Exatamente, a água, para Tales de Mileto, era o elemento que deu origem a tudo e que está presente em tudo. Então, todas as coisas vêm da água e todas as coisas são compostas por ela. Tá certo? Bom, sobre a natureza e o cosmos. O que é cosmos em grego significa universo, tá? E natureza é aquela palavrinha que eu disse para vocês no início da aula, que é physis. Os pré-socráticos investigavam, amplia a tela, por favor. A natureza, olha lá, physis, o universo e suas origens, propondo teorias sobre a constituição, olha só do que as coisas são feitas, e funcionamento do cosmos, sem recorrer a explicações mitológicas, tá? Então nós temos não só Tales, mas nós temos vários outros, tá? E da escola jônica, por exemplo, tem Tales, Anaximandro, Anaxímenes, a escola eleática, Parmênides, Zenão,
e os pluralistas, como Empédocles e Anaxágoras, cada um com visões distintas sobre a realidade. Então, um deles vai falar que o elemento da natureza ou da physis que dá origem a tudo é o ar, o outro vai dizer, como disse Tales, né, é a água, o outro vai dizer que é um elemento que nós não podemos determinar, tá? Seria algo indeterminado e indeterminável, porém, ele existe. Nós que não temos a compreensão ou a capacidade para compreendê-lo, tá? E os pré-socráticos, ou dos pré-socráticos, nós vamos para os sofistas, tá? E quem é o sofista? Bom, é importante que nós pensemos no contexto daquela época. Eu falei para vocês na primeira aula sobre a questão da democracia, e no espaço democrático nascente, ali originário, a capacidade de debater era muito importante, a capacidade de você expor os seus argumentos, ou a capacidade da oratória era fundamental, tá? Então, surgiram pessoas que ensinavam às outras justamente esta habilidade, a habilidade da oratória. Por que é importante a oratória? Para você tentar convencer o outro de que o seu argumento, ele de fato é o melhor, tá? Então, é uma questão útil, uma questão prática, saber utilizar-se dos argumentos, da capacidade de argumentação, tá certo? Então, alguns representantes da escola sofista, Protágoras, Górgias, Hípias, entre outros. O relativismo e o humanismo sofista. Olha só, essa frase aqui, ela é importante. O homem é a medida de todas as coisas. Então, quer dizer que não existe uma verdade ou um parâmetro que seja universal. Tá? Isso, então, é o relativismo. Tá? Porque para o sofista não importava a verdade em si, tá? Que o argumento fosse verdadeiro, mas que ele fosse convincente. Tá? Então, o sofisma é justamente um argumento que a gente usa com a intenção de convencer, mesmo que ele não seja verdadeiro. Tá? Agora, é claro, existem vários argumentos que, além de convincentes, pelo modo como eles são expostos, eles também são verdadeiros. Mas para o sofista isso aqui não importa, justamente porque eles são relativistas. Então, como eu disse aqui para vocês, o ensino da retórica e sua relação com o poder político, e a crítica ao conceito de verdade absoluta. Por isso que nós vamos perceber que Sócrates é muito diferente dos sofistas, porque Sócrates buscava a verdade independente do que pudesse acontecer, ou independente das consequências, tá? Então, exemplos de algumas falácias, tá? Algum argumento que você vai ver, você até talvez já tenha usado aí, né, na escola, com os professores, com os amigos ou em casa, né? Alguns argumentos que são falaciosos, tipo assim, você quer sair, você quer ir para algum lugar e você pede para o seu pai, para sua mãe, ele fala, não, você não vai. Aí você usa aquele famoso argumento, né? Ele fala assim, mas pai, mãe, todo mundo vai. E o pai e a mãe também já dá aquela resposta, né? Clássica, qual que é? Você não é todo mundo, né? Então, o argumento dele é bom, do pai ou da mãe. De fato, você não é todo mundo, você é único, você é especial, você é um indivíduo particular. Agora, o seu argumento é meio falacioso, hein? Porque se os outros vão, eu também devo ir. Qual que é a relação? Por quê? Tá? Só que, às vezes, a forma como você fala, né, usa um drama ali, mas pai, por favor, todo mundo vai. Você acha que é verdadeiro. Ou talvez, sei lá, você pode saber que não é verdadeiro o que você diz, mas o que importa não é isso. O que importa é convencer o pai e a mãe de deixar você ir, tá? Então isso é um sofisma ou uma falácia, tá certo? Então, um exemplo comum aqui, ad hominem, uma expressão em latim, atacar a pessoa em vez do argumento. Por exemplo, você não pode confiar no que ele diz sobre política, porque ele nunca terminou a faculdade. Então, quando você deprecia a pessoa, mas na verdade o que você deveria fazer era atentar-se contra o argumento dela, tá? E não contra a pessoa em si. O apelo à autoridade. Usar uma autoridade como prova, mesmo que ela não tenha competência no assunto. Esse remédio funciona porque um ator famoso disse que usa. Isso, inclusive, é muito comum, né? Pessoas de uma determinada área utilizando-se da influência que tem para influenciar em uma outra área, né?
Falsa causa. Assumir que uma coisa causou outra só porque veio antes. Ó, choveu depois que eu lavei o carro. Lavar o carro causa chuva, tá? Bom, isso aqui para mim acontece mesmo. Parece que depois que a gente lava o carro, chove. É incrível. Fica 5 meses sem lavar. Lavou o carro, choveu. E a falsa dicotomia. Apresentar apenas 2 opções, ignorando outras possibilidades. Você já ouviu também aquela pessoa dramática falando assim, né? Ou você está comigo ou está contra mim. Ué, mas por que eu não posso ficar parcialmente ao seu lado, uma vez que eu não concordo com tudo aquilo, com alguma coisa que você diz, por que eu tenho que discordar de tudo? Né? Então, qual que é o remédio contra a falácia? Justamente uma argumentação racional, lógica e que mostre as possibilidades da verdade, de se encontrar o argumento verdadeiro, tá certo? E Sócrates, o que Sócrates tem a ver com tudo isso? Pessoal, olha só que a nossa aula ela tem muitos conteúdos, nós falamos dos pré-socráticos, falamos dos sofistas, e agora eu vou falar de Sócrates, que primeiro, que é um personagem que não deixou nada escrito, não tem nada autoral, tudo que nós sabemos sobre Sócrates vem de outras fontes, e a fonte mais importante é Platão, tá? Platão que vai ser o protagonista de uma outra aula nossa, num outro momento, tá? Então, Platão, um de seus discípulos, ou um dos discípulos de Sócrates, tá? E então ele não escreveu nada. Sócrates não disse nada, porém ele é um personagem que nos traz muitas informações importantes e relevantes, até mesmo para os dias de hoje, tá? Bom, ele criou um método, uma forma de se relacionar com os seus aprendizes, com os seus seguidores, com os seus alunos. Bom, esse método é a maiêutica e a ironia, tá? Bom, ser irônico aqui significa colocar-se como ignorante, para que aquela pessoa que se acha sábia, tá? Ela em um momento perceba que ela não sabe de tudo. Então você fica perguntando, como se você não soubesse de nada mesmo, até que você chega em um momento em que a pessoa já não tem uma resposta. E aí então cai a ficha dela. É verdade, eu não sei de tudo, tá? E maiêutica também significa o processo pelo qual o aprendiz, o estudante, ele vai encontrar via racionalidade, obviamente, a verdade, tá? O conhecimento. Tá? O conhecimento não é uma coisa que eu coloco dentro da cabeça de alguém, tá? Eu auxilio essa pessoa de dentro dela a encontrar a verdade ou o conhecimento, tá certo? E sair do estágio de ignorância. Bom, a busca pela verdade através do diálogo, a crítica à retórica sofista. Por quê? Porque, como eu disse para vocês antes, Sócrates ele buscava a verdade, os sofistas não se preocupavam com isso, eles se preocupavam em convencer, tá? Bom, e o problema é que ele proporcionava ou estimulava justamente uma postura crítica por parte, principalmente dos jovens, tanto que ele foi acusado de estar contaminando, influenciando negativamente a juventude, tá? E de atentar contra as tradições religiosas da cidade, contra a coletividade, tá? De alguma forma. E ele então foi condenado à morte, e ele disse que uma vida na qual se ele não pudesse refletir ou pensar, não valia a pena ser vivida, tá certo? Sócrates também tem algumas frases famosas aí que talvez alguns de vocês até já usaram na prova de filosofia, né? Principalmente uma delas para tentar convencer o professor. Professor, eu não sei de nada, mas pelo menos eu sei que eu não sei. Já viu? Então só sei que nada sei, tá? Essa é uma frase famosa atribuída a Sócrates, como uma outra frase também, que é aquela, conhece-te a ti mesmo. Também você já deve ter ouvido falar aí nas suas aulas de filosofia. Então, Sócrates assim é acusado e condenado à morte. Diferenças fundamentais entre os sofistas e Sócrates, pessoal. Então, a questão da verdade. Então, os sofistas são relativistas contra o racionalismo socrático. Processo de educação. Esqueci de falar isso. Os pré-socráticos, eles cobravam, tá? Eles cobravam para ensinar essa arte da retórica para os seus aprendizes, que normalmente eram políticos, debatedores, cidadãos que participavam
das decisões políticas da polis, ali naquele espaço que eu falei para vocês na primeira aula, chamada de ágora, tá certo? Bom, já Sócrates, ele promovia um diálogo gratuito e voltado à ética, tá? Ao aperfeiçoamento das virtudes, dos valores e na busca pela verdade. Qual era o objetivo do discurso? Persuasão para os sofistas e a busca da verdade e da virtude para Sócrates, tá certo? E para reforçar o que a gente viu até agora, eu quero mostrar para vocês como que esses assuntos aparecem no Enem. Aumenta a tela para mim, Edu, fazendo um favor. Vamos lá? Tira print também, pessoal, quem quiser, tá? Para ficar aí salvo no seu celular, no seu computador ou no seu Chromebook, caso você esteja assistindo essa aula em alguma de nossas escolas, tá? Questão número 1. Não tinha outra filosofia. Aliás, só um momento, eu quero mostrar para vocês aqui que é um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? De Machado de Assis. Então, olha lá, o que isso tem a ver com a filosofia? Vamos ver. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade não me tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim. Embocei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, 1 dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Então aqui é o nosso texto base, tirado de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora vamos para o enunciado. A descrição crítica do personagem de Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas. Por quê? Contestados pelos filósofos gregos da antiguidade, porque se mostra alinhada. O que você marcaria aqui, hein, pessoal? A, B, C, D ou E? Vou deixar um segundinho aí para você dar uma olhada. E a resposta correta é a letra B. Utilização persuasiva do discurso. Inclusive, no slide anterior eu mostrei para vocês a questão da persuasão, tá? Da tentativa de convencer e não de mostrar a verdade. Vamos para o exercício 2. Eu queria também que você olhasse aqui a resolução comentada, tirasse o print, para que você, no segundo momento, caso queira, também faça essa análise. Caso você tenha ficado em dúvida, professor, por que é a letra C, por que não é a letra B, enfim. Aí você olha, tá bom? E a 2. Advento da polis, nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça em suas origens solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos Jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão. Ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Então, olha aqui o enunciado, ele diz o seguinte: os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, essa aqui é fácil, hein? Pois que você assistiu a aula, você sabe que nós estamos falando dos sofistas. Pessoas comprometidas com o ensino da retórica. Não são os epicuristas, nem os estoicos, nem os peripatéticos, nem os poetas. Tá certo? Também aqui você pode tirar o print da resolução comentada, tá? Aperta pause aí, tira o seu print e vamos para a terceira questão. Aquilo que é quente necessita de umidade para viver e o que é morto seca. Todos os germes são úmidos e todo o alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo que provém. Bom, esse fragmento foi atribuído a Tales de Mileto, segundo aqui o enunciado. Ele é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar uma o quê? O que esse trecho está dando importância aqui? Se a gente falar de coisas úmidas, nós falamos então daquilo que tem água, né? Então a resposta correta é a letra E. Uma explicação racional sobre a origem e a transformação da physis, que significa natureza. Tá bom? Aqui está a resolução comentada para você e vamos para a última questão dessa nossa aula de hoje. Empédocles estabelece 4 elementos corporais. Olha lá, fogo, ar, água e terra, que são os elementos que mudam
aumentando e diminuindo mediante mistura e separação. Mas os princípios propriamente ditos pelos quais são movidos são o amor e o ódio. Pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento, sendo ora misturados pelo amor, ora separados pelo ódio. Tá? Então aqui é uma tentativa ainda de explicar como que o cosmos, o universo, ele funciona, tá certo? Enunciado. O texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da arqué, ou seja, do princípio originário. Uma preocupação típica do pensamento pré-socrático, por quê? Ele está dizendo que isso aqui é dos pré-socráticos, justamente porque evoca, chama uma discussão cosmogônica. Professor, o que é isso, cosmogonia? É justamente uma explicação acerca da origem do cosmos, tá? Cosmos, universo. Então, cosmogonia é aquela história que explica como que o universo, o mundo passou a existir, tá? Então nós finalizamos por aqui. Aliás, antes disso, o print, tá? Edu, fazendo um favor, amplia aqui para o pessoal. Então você tira o print caso você queira. E assim nós finalizamos essa nossa segunda aula de filosofia, tá? Espero ter contribuído para que você no Enem, tá chegando aí agora em novembro, tá? Tire uma nota excelente e conquiste o curso superior que você tanto almeja. Um abraço e até o nosso próximo encontro.